Eu acho que a gente fez a 1, a 2 e a 3. Hã? Foi, não foi? Acho que sim. Eu vi a 3. Né? A gente começa... A 3 pergunta qual é a alternativa incorreta e justifica sua escolha. É a alternativa A. Voto aberto para maiores de 21 anos. Não era 21 anos, era 18, né? Caiu para 18 anos. As mulheres passaram... Não. O que dificultava a prática da corrupção eleitoral, o voto não era aberto, o voto era secreto. Então, o voto passou a ser secreto para maiores de 18 anos, com a Constituição de 1934. Lembra, ó, olha lá, pegadinha de prova, que essa é a terceira Constituição do Brasil. Tá? A primeira é a da monarquia, é aquela lá do Dom Pedro I, de 1824. A segunda é a primeira da República, de 1891. E agora a terceira Constituição, de 1934. Então, 1824, 100 anos depois, nunca tinha pensado nisso. 1824, 1891 e 1934. Ela é a segunda da República, mas é a terceira do Brasil, porque teve uma que era da monarquia. Então, é bem pegadinha, e está na prova de vocês, inclusive. Então, a terceira questão a gente já tinha visto, o voto passa a ser secreto para maiores de 18 anos. Lembrem também que essa era uma promessa do Vargas, né? Na campanha eleitoral de 1929, Vargas e Júlio Prestes, entre a plataforma de campanha do Vargas, estava o voto secreto, para acabar com o coronelismo e para acabar com a República do Café com Leite. O Vargas prometia o voto secreto. Questão 4. Identifique a alternativa incorreta e justifique a sua escolha. Sobre o plano Cohen, é correto afirmar. Tava dizendo que era incorreto, depois era para marcar correta. É a D? Pois é. Como assim? É para marcar a correta. Qual que é a correta? Ah, eu marquei a incorreta só, que era a D. Eu botei a incorreta também. Botei a D. Forjada pela liderança comunista, Nossa, agora que eu vi. Por que a D está errada? Porque foi forjado pelos integralistas e não foi o... E quem usou foi o Getúlio Vargas, não foi o... Esqueci o nome que tava ali agora. Que eu não tô com... Ótimo. Boa, Vitor. Vitor está afinado em Era Vargas, né, Vitor? Ainda Olha é lá, muito. a D está errada porque ela foi forjada pelas lideranças integralistas. Lembra do AIB, ANL? Camila, na prova tem que ter isso claro. Olha lá, AIB, Ação Integralista Brasileira. São os fascistas no Brasil. Tá? E ANL, Aliança Nacional Libertadora. São os comunistas do Brasil nesse período. Tá? Então, foi forjada pelos integralistas e foi utilizada pelo Vargas, né? Para se manter no poder. Não foi nem para conquistar o poder, porque o poder já estava na mão dele. Mas foi para se manter no poder. A 5 é uma questão do Enem. Ó, tem a discussão o Enem, né? Vai ter, não vai ter? Parece que cancelaram agora. Aí diz assim, ó, durante o Estado Novo, olha lá, Estado Novo é o último período, de 37 a 45. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através de mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels era o secretário da propaganda, ministro da propaganda do Hitler. Não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, do Vargas, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava o quê? Visava qual era o objetivo, né? Qual era o objetivo da propaganda política
Durante o governo do Vargas. O que vocês botaram? Eu botei a C. C. Aumentar a oferta de informação pública para a sociedade civil. Não, ali ele fala que o que visa, não importa, o significado importa pouco. O que importa é a adoração. O que importa é que o povo acredite. Não importa muito a verdade. O que vocês botaram? Outras pessoas botaram o quê? Botei a B. Manipular a informação, Matheus colocou a A, tá certo, Matheus? É a A mesmo. Ó, manipular a informação. A gente chamaria hoje, galera, de fake news. Né? A gente chamaria hoje de fake news. Manipular a informação e veicular isso como uma propaganda do governo é uma forma de, olha lá, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, para que o povo aceitasse o novo governo. Qual foi a maior fake news do governo Vargas? Plano Cohen. O plano Cohen. O plano Cohen é a maior fake news. Foi forjado, não é verdadeiro, né? Não foi a ANL que fez, foram os integralistas. Então, seria o que hoje a gente chama de fake news. E a propaganda usada para conquistar o apoio popular também é usada pelos governos atuais, né? Não só por esse governo, por qualquer governo. Faz uma propaganda do seu governo, daquilo que cria, para conquistar o apoio popular. É óbvio que o governo vai esconder as coisas que não são legais. E não é uma coisa específica desse governo, tá? Isso aconteceu no governo do PT, do governo do FHC, vamos pensar no governo do Jean Loureiro, no governo do Moisés, aí, do governador de Santa Catarina. O uso da propaganda, daquilo que o governo faz. O governo também não vai falar daquilo que não fez, né, gente? Senão ele perde o apoio popular. Não tem lógica. A propaganda é para obter o apoio popular. Seja lá qual governo for. Independe o partido político. 6. Tem um gráfico que fala das taxas anuais de crescimento no Brasil. Daí fala em 1920 a 29, depois 33 a 39, 39 a 45. O que se pode concluir pela leitura do gráfico? Ao crescimento. Mas que falta uma informação aqui. Ó, falta uma informação. Conseguiram fazer essa questão? O laranja é o quê? Não está claro, né? O laranja é dos anos 1920 a 1929. Mas se refere ao quê? Se refere, tipo, a quantos por cento de 1920 a 1929 cresceu na agricultura e depois na indústria. Nós como é que sabe que é agricultura e o outro é indústria? Porque Ali tem embaixo. embaixo. Ah, tá ali. Tá certo. Cheguei. Achei. Beleza. Olha lá, o que se pode concluir pela leitura do gráfico? Nada, gente. Que a indústria, Silêncio. no ano de 1983 a 89, a taxa anual foi bem alta. Que a produção industrial de 33 a 39 cresceu bastante, caiu a produção agrícola, né? E cresceu a produção industrial. O que é isso? Isso mesmo, Matheus. Olha lá. Que teve um investimento maior por parte do governo
no crescimento industrial. Lembrem também que essa era uma proposta da campanha do Vargas. Por isso que ele recebe o apoio da burguesia brasileira. O Vargas teve o apoio dessa burguesia porque ele combatia o comunismo e porque ele tinha um apoio à industrialização. E por isso também Vargas não pode ser considerado um comunista, porque essa industrialização estava nas mãos da iniciativa privada. Tinham donos, não era do Estado. Então ele defende a propriedade privada. Ainda que ele nacionalizasse os recursos naturais, ele defende o desenvolvimento industrial brasileiro. Então, na questão 1, o que pode se concluir para a leitura do gráfico é o crescimento industrial de 33 a 39 e a menor participação do setor agrícola na economia brasileira. Depois, que fatores ajudam a explicar o fenômeno mostrado no gráfico? Por que cresceu? A nacionalização ajudou? Não. O que fez? O que obrigou o Brasil a se industrializar? O café quebrou. Quebrou por quê? Por que o café quebrou? A gente não estudou isso ainda. Não estudou a crise de 29? Não, né? É na outra escola. Então, um dos motivos é porque, na época, em 1929, a gente já falou um pouco sobre isso, os Estados Unidos quebrou. E eles é que compravam café brasileiro. O maior comprador do café brasileiro eram os Estados Unidos. Eles pararam de comprar. Então, os cafeicultores quebraram e eles vão investir o dinheiro que tinham em indústrias. Tá? Não dá para depender do café. O café quebrou. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou investir em algo novo, em algo rentável, que dê lucro. Então, os cafeicultores passam a investir em indústria. Então, que fenômeno pode ajuda a explicar o crescimento industrial? A crise de 29 e o investimento dos cafeicultores em indústrias. O que mais? Vamos pensar hoje. Para evitar, para proteger a indústria nacional, o que um presidente deve ou pode fazer? Para pensar, gente, vamos lá. China produz muito, está produzindo muito. Para evitar que os produtos chineses entrem no Brasil e quebrem as indústrias brasileiras, porque como eles produzem muito, é mais barato, né? O que o governo faz? O que o governo pode fazer para evitar que as indústrias brasileiras quebrem? Não importa. Oi, Ti? Só não importa. Mas como que faz para não importar? Produz no Brasil. Importar vai. Oi? Exporta. Não, é bom, ele vai exportar, mas se os produtos chineses começarem a entrar no Brasil, como eles entram mais baratos, eles vão quebrar as indústrias daqui. Mas como é que faz para evitar que venha de fora? Até pode vir, mas vai ser tão caro que ninguém compra. Taxa alfandegária. Isso, aumento de taxa alfandegária. Então, Vargas aumentou o valor dos produtos, o imposto dos produtos importados, e isso estimulou a produção nacional. Lu, tu entendeu isso? É. Tu mesmo. Entendeu, Luana? Entendi, que ele aumentou os preços O para imposto, né? imposto. Henrique, assim, Henrique, até hoje, tá? Vamos pensar hoje, Se vem muito produto de fora, da China, pegar a China, que tem uma grande produção industrial, né? Se tem muito produto da China entrando no Brasil, a indústria brasileira que produz aquilo
não consegue competir, porque como entra muito, é muito barato. O que o governo faz? O governo aumenta o imposto dos produtos vindos da China, que daí o produto fica mais caro, e o brasileiro fica mais barato. As pessoas vão comprar o brasileiro, não o chinês. E daí a indústria brasileira não quebra. Porque a ideia é proteger, é fazer a indústria brasileira crescer. A ideia do Vargas era essa. Industrializar o Brasil. Mas para industrializar o Brasil, ele não pode deixar os produtos de fora vir. Não tem como impedir que venha de fora. Agora, como é que tu dificulta isso? Aumenta o imposto. O tecido que vem da Inglaterra tem um imposto bem alto, para que as pessoas comprem o tecido feito no Brasil. E daí a indústria brasileira de tecido cresce. O sapato vindo da Argentina tem um imposto bem alto, que daí as pessoas compram o sapato produzido no Brasil. E a indústria brasileira do calçado cresce. Entendeu? Então, o investimento dos cafeicultores em indústria, os impostos de produtos importados para evitar a importação, para desestimular a importação, são fatores que ajudaram o crescimento industrial brasileiro. E depois a última, da página 75, que a gente viu em aula. O que está acontecendo nos quadrinhos 1 a 5? 1 a 5. Tá fazendo incêndio no lugar que ele mesmo tá? O Vargas tem a ideia de provocar um incêndio e faz. Sim, a gente já viu essa. A gente viu essa charge, né? Na nossa aula. Olha lá, estão vendo que no primeiro quadrinho aparece uma lâmpadazinha, assim, uma ideia. Tive uma ideia. Vou botar fogo ali. Então, no primeiro quadrinho, ele tem uma ideia e provoca um incêndio. A B. Explique como as pessoas reagiram ao ver o prédio pegando fogo. No quadrinho 6 e 7 aparece isso. Assustadas? Se assustaram, se desesperaram com fogo. Depois, como terminou essa história? Quadrinho 8, 9 e 10. Posso ler aqui que eu fiz, André? Eu mandei pra ti. Pode. Vargas forja o incêndio e ele mesmo chega de bombeiro, usando uma mangueira para apagar todo o fogo aplicado no prédio. Assim que ele aparece, o povo que parecia assustado ficou aliviado. Vargas joga água no prédio e logo após apagar todo o fogo, sai como herói do povo, por acabar com o incêndio que ele mesmo fez. Ótimo, é isso mesmo. Apaga o incêndio e sai nos braços do povo como herói. A relação entre os quadrinhos e o golpe dado por Vargas em 37, qual? Que nessa que a gente viu, ele forjou um incêndio que depois ele mesmo resolveu, saindo como herói, porque ninguém sabia que foi ele que botou fogo. E a outra, ele meio que criou um documento falso que gerou aquela guerra, meio que civil. E aí fez como que ele era meio que o presidente, ele conseguiu fechar o Congresso e criou uma Constituição nova. Aí acabou o golpe, meio que deu por encerrado, e ele novamente saiu como herói e ainda ficou no poder. Ótimo, Vitor. Isso mesmo, olha lá. Assim como o incêndio da história em quadrinho ali, o plano Troia foi forjado e o Vargas sai como um grande herói porque ele evitou o quê no Brasil? Uma guerra? Não? Que era a sombra do mundo nessa época? Era Comunismo. Comunismo. Então, Vargas sai como o grande herói porque ele evita o comunismo no Brasil. E daí começa o Estado Novo. O Estado Novo de 37 a 45. E em 37 ele faz uma nova Constituição. Essa Constituição aqui, Camila, tem 2 Constituições do Vargas. Meu pai tá uma bagunça, né, gente? Para variar. Para não variar. Em Egito, misturado com Vargas. O Vargas tem 2 constituições. Uma em 34, que ele foi eleito de forma indireta pelo Congresso, que tem voto feminino, voto secreto, né? E a de 37. Essa de 37, que é a chamada de polaca. Essa aqui, que é a polaca, que é baseada
na Constituição nazista. Então, ela é extremamente centralizadora, um poder todo centrado nas mãos do presidente, diminuição do papel do Congresso. O Congresso foi fechado pelo Vargas, ele governava a partir de decretos, decretos que não precisavam ser aprovados pelo Congresso, assim como Hitler, né? Aqui tu cria uma ideia de cidadania, o cidadão da era Vargas, o bom cidadão, é aquele que aceita tudo. Isso é ser cidadão. É aquele que acata as ordens do governo, que acha que aquilo é o melhor para o Brasil, aquele projeto do Vargas era o melhor projeto para o Brasil. Isso é ser cidadão durante a era Vargas. Que não tem espaço para o contraditório. O que eu quero dizer com isso? Para opiniões diferentes. Numa democracia, ter opinião diferente é bom. É fundamental ter opinião diferente. Ok? É porque na discussão, é no diálogo que se constrói um país melhor. Ok? Então, às vezes, uma opinião parece que choca, né, a opinião de uma pessoa, mas essa opinião ela é bom, porque ela vai fazer parte do processo de formação de vocês. Não preciso concordar com ela, assim como vocês não precisam concordar comigo. Né? Mas no caso do Vargas, ele tinha um projeto de país. Como é que era esse projeto de Brasil? Era um Brasil em que o cidadão ele não precisa participar, porque o presidente dá aquilo que ele quer. Lembra que nós falamos sobre isso, né? As leis trabalhistas, elas tinham um objetivo, desarticular o movimento operário, porque o movimento operário é comunista. Então, para evitar que os comunistas se organizassem, o Vargas já dava as leis trabalhistas. Dava férias, dava isso, dava aquilo. Né? Tudo bem aí, Tiago? Tá tudo bem aí? É que eu tô procurando minha lapiseira que sumiu. Bem com o Tiago, né? Tá em casa. É igual. Tudo bem nessa? Vamos lá, eu pedi para que vocês trouxessem as dúvidas, dessem uma estudada e trouxessem as dúvidas para a aula de hoje, para a gente poder revisar, e na próxima aula a gente tem prova sobre a Era Vargas. Vocês trouxeram, alguém tem alguma dúvida que não entendeu, ou que não está claro, ou opinião? Uma sugestão para vocês estudarem, o pessoal que tem mais dificuldade, inclusive, é fazer uma linha do tempo. Vocês estão de palhaçada conversando entre vocês aí. Olha lá, faz uma linha do tempo, coloca lá, governo provisório, e escreve o que acontece no governo provisório. Governo constitucional, escreve o que acontece durante o governo constitucional. Daí, era ou Estado novo. Então, ó, 30, 34, 37, 45. A Revolução Constitucionalista foi quando? Alguém lembra? Quando foi a Revolução Constitucionalista? 34? Não, 34 é a Constituição. 32, boa. Olha lá. 32, os paulistas fazem uma revolução chamada Revolução Constitucionalista, querem a volta da Constituição e a saída do Vargas. Os paulistas que foram tirados do poder, né, pelo Vargas, exigem o retorno do poder legalmente, uma revolução constitucionalista, que é a volta da Constituição, ou seja, que o Júlio Prestes assuma. A intentona comunista. Alguém lembra quando foi a intentona comunista? 35. 35. Em 35, a intentona comunista. A NL tenta dar o golpe, derrubar Vargas e tomar o poder.
Então, de fato, tinha, né, uma intenção da ANL de tomar o poder, os comunistas de tomar o poder e acabar com a propriedade privada no Brasil, mas que foi abafada por Vargas em 35. E 37, o Plano COI. O Plano COI, que nós já vimos, foi forjado, foi criado pelos integralistas. Interessante que depois que os integralistas deram para o Vargas o Plano COI, e o Vargas criou o Estado Novo, né, com a Constituição de 37, a polaca, ele proibiu os partidos políticos. Então, inclusive, os integralistas ficaram na ilegalidade. Eram ilegais. Porque não podia ter partido político no Estado Novo. Porque ele é antidemocrático, é o que eu falei. Ele não tem espaço para o contraditório. Não pode ter opiniões diferentes. Então, durante o Estado Novo aqui, até os integralistas, que durante um bom tempo apoiaram Vargas, ficaram na ilegalidade e passaram a questionar Vargas, passaram a ficar contra Vargas. O Plínio Salgado, que apoiou Vargas um tempão, passou a ficar contra o Vargas durante esse período da era Vargas. Olha lá, lembrem que em 39 estourou a Segunda Guerra Mundial. Aqui a Segunda Guerra, que a gente não estudou ainda, mas ela vai estourar em 39. O Vargas, tudo levava a crer que ele ficaria do lado da Alemanha, dada a forma de governo muito parecida, né? A própria Constituição mostra que tem um governo muito parecido com o governo nazi-fascista, mas Vargas foi obrigado a entrar do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, uma situação forjada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos provocou a entrada do Brasil contra a Alemanha, aquela história da bandeirinha do navio, lembra? Eu contei para vocês? Não? Que os Estados Unidos pegou um navio alemão, botou a bandeira alemã no submarino e afundou 2 navios brasileiros. Na verdade, era um navio norte-americano mesmo, tá, Tiago? Nem pegou o navio alemão, coisa nenhuma. Ele só pegou o navio deles, botaram uma bandeira da Alemanha e atacaram navios brasileiros, para dizer que a Alemanha estava atacando o Brasil. E daí o Brasil, com raiva disso, declara guerra à Alemanha, ficando do lado dos Estados Unidos. O medo dos Estados Unidos era o Hitler ter o Vargas do lado dele e o Brasil do tamanho que é, né? Imagina um país muito próximo dos Estados Unidos contra os Estados Unidos. E daí, então, eles forçam a entrada do Brasil do lado dos Estados Unidos. Santa Catarina, nessa época, era um problema, tá? Porque Santa Catarina é basicamente italiano e alemão. Do outro lado da guerra. Então, Santa Catarina virou... É nessa época que o manezinho, o litorâneo, vai ser exaltado como uma coisa boa. Porque o manezinho era mal visto. Era malandro. Só quer pescar, fica lá olhando para o mar, esperando a tainha passar. Manezinho era mal visto. Durante a Segunda Guerra Mundial, para marcar a presença portuguesa em Santa Catarina, para não dizer que Santa Catarina era alemã e italiana, imagina, do outro lado da guerra, eles vão começar a exaltar o manezinho, o açoriano. Daí aqui começa um processo de valorização do manezinho, do mané. Quem aqui é mané? Quem de vocês é manezinho? A Estela é manezinho, o Tiago. A Lune nasceu no Brasil, né, Lu? Nasceu fora. Nasceu fora, Lu? Na Austrália, não foi? A Yasmin é manezinha? A Yasmin é manezinha também? Não sabia. A Yasmin é manezinha. Eu sou. Não tem bastante... Eu sou manezinho. O Nicolas não é, Nicolas? Não. Eu nasci no continente, é boa. Mas em que parte do continente? De Florianópolis? Então é manezinho. É porque tem o manezinho da ilha e o manezinho do continente. O litoral todo né? É açoriano. Itajaí, aquela região mais litorânea, é ocupada pelos descendentes de açorianos.
que foram valorizados a partir da Segunda Guerra Mundial. Antes era mal visto. Falar manezinho, antes era um maltrato. Era xingar alguém. Hoje não. Hoje, né, tem uma valorização do local. Por quê? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Santa Catarina estava na mão de alemão e italiano, era um perigo. Então precisava marcar a presença portuguesa no Brasil. Dessa forma. Dúvidas? A saída do Vargas, que eu falei que ia falar hoje, né? Acho que eu já falei também. Chegou em 45, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tá? Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o comunismo já não assombrava mais o Brasil. A burguesia brasileira achou que o Vargas já tinha feito o papel dele, de impedir o comunismo, né? Já tinham prendido, matado, perseguido os comunistas no Brasil, achava que aqui já não tinha mais esse perigo, e o Vargas estava muito voltado para os trabalhadores. Aquelas leis trabalhistas que ajudavam, então a burguesia brasileira começa a pressionar e a exigir eleição para presidente. E daí Vargas perde o apoio dessa classe que é importante, porque tem muito dinheiro, né? Da burguesia brasileira, que exige as eleições, e daí em 45, então, pressionado, Vargas convoca eleições e não vai ser candidato, né? O candidato dele vai vencer, inclusive. O Eurico Gaspar Dutra vai ser eleito presidente em 45, vai governar de 46 a 49. Ô, André, Oi. quando eles falaram que iam ter uma nova eleição, que o Vargas forjou tudo e tal, falava que ele meio que não apoiava ninguém, sabe? Que ele mesmo, até quem seria eleito por ele, assim, tipo, meio que divulgado por ele não estava apoiando tanto, não estava se manifestando sobre isso. Foi igual em 45? Sim. Não, em 45 ele vai apoiar o partido, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o Eurico Gaspar Dutra vai ter o apoio, o que venceu as eleições, teve o apoio do Vargas. E depois ele vai ser eleito, porque daí aqui, ó, vai entrar o Dutra, depois tem o Vargas, aqui ele foi eleito de forma legal, tá? Aqui ele foi eleito de forma direta. Homens, mulheres com mais de 18 anos, com voto secreto. Aqui o Vargas foi eleito, e é nessa época aqui, ó, que ele faz a Petrobras. Isso aqui é bem pegadinho de prova de vestibular, ó, dizer que a Petrobras, porque o Vargas nacionalizava tudo, né? A gente viu isso? Que o Vargas criou a Petrobras aqui. Não foi nesse período aqui. Foi lá. Lá quando ele foi eleito de forma direta. Então, E aqui, se ele apoiasse alguém nas eleições de 37, se ele realmente apoiasse, sabe? Ele já teria saído lá, ou ele continuaria mesmo assim? ele poderia ter saído aqui. O movimento trabalhista, Vitor, se tivesse eleições em 38, como estava combinado, né, o movimento operariado do operário brasileiro já estava muito organizado. Tinha possibilidade de um governo socialista. Né? Então, esse medo existia mesmo. Porque como industrializou muito o Brasil na era Vargas. Gente, cresceu muito. A gente acabou de ver isso numa questão lá. O quanto cresceu a indústria. O movimento operário cresce na mesma proporção que a indústria. E operário é basicamente socialista ou comunista. Então, cresceu muito o movimento socialista, comunista no Brasil durante a era Vargas. Então, tinha a possibilidade, sim, de, se tivesse eleição, ter um presidente de uma orientação socialista, que ia fazer reformas, nacionalizar mais coisas. Tinha esse risco, do ponto de vista da burguesia, era um risco, né? Ou do ponto de vista de uma parte da população, era um risco. Então, por isso que ele cancela as eleições. Ele talvez aqui, se tivesse tido eleição, ele podia ter perdido e um socialista entraria no poder. Acho que tem diferença, tá? Entre um governo socialista e um governo comunista. Existe diferença. Dei uma pesquisada, quem se interessa pelo assunto, no governo de Portugal hoje. O governo de Portugal hoje é um governo socialista. Tá? Não comunista. Sobre a era Vargas, alguma dúvida?
No other question? Ok, então. Estudem. Deixa eu ver. O tema da prova é a Era Vargas, mas o livro, em qual capítulo? Capítulo... Oh, my God. Capítulo 3, página 57. Capítulo 3, página 57. Em diante, né? Leiam, façam resumo, façam esquema, façam pergunta e resposta. A prova são 10 questões, vocês fazem durante a prova. Quando começa a aula, eu libero a prova, e durante a aula, vocês fazem ela. Quando termina a aula, eu fecho as respostas e automaticamente já gero o resultado e eu mando para vocês. Ô, André, vai ser 45 Oi. minutos que a gente tem para fazer, né? Isso aí, 45 minutos. Então, não faltem, tá, gente? Não faltem, porque a falta da prova, como é uma prova agendada, é segunda chamada e é cobrada, vocês sabem. Certo? Bom ver vocês, então. Nos vemos na sexta-feira. Certo? Estudem. Vou parar a gravação. E vocês estão dispensados.